Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer o convite do Pedro aí, por estar, né, podendo falar um pouco aqui para vocês. Eu, apesar de não ser morador de Búzios, a minha mãe tem essa casa aqui, que é onde eu estou no momento, há 25 anos atrás. Assim, eu estou com 32 anos, a primeira vez que eu vim para essa casa foi com 8 anos. Então, é um lugar que eu gosto muito, assim, sempre que eu posso, eu estou aqui em Búzios. E eu estou muito feliz, apesar do momento ser muito triste que a gente passa. É um momento nebuloso na nossa história. Eu estou feliz de estar podendo passar aqui mais tempo em Búzios e aproveitando esse momento. E até por conta disso aconteceu essa oportunidade de eu estar apresentando meu trabalho aqui para vocês. Então, fico feliz em estar podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento. Eu sou engenheiro ambiental, sanitarista e civil. Eu me formei em engenharia ambiental na PUC em 2010. Depois eu fiz uma pós em engenharia sanitária na UFRJ em 2015, 2016. E foi quando eu voltei para a graduação também, por conta dos projetos que eu estava fazendo. E me formei em engenharia civil também na Universidade de Santa Úrsula em 2017. Eu sou sócio fundador da Tabon Engenharia. É uma empresa que é composta por mim, pelo Leonardo Adler, que é meu sócio e meu amigo de faculdade. A gente se formou junto. A gente trabalha junto desde 2014, principalmente com saneamento ecológico, né, com tecnologias sociais ligadas ao saneamento ecológico. Atualmente eu sou também pesquisador da Fiocruz no projeto Observatórios de Territórios Sustentáveis e Saudáveis da Bocaina, que é uma junção da Fiocruz com o Fórum de Comunidades Tradicionais, que trabalha com diversas áreas dentro de saneamento ecológico, agroecologia, turismo de base comunitária, educação diferenciada, em Paraty, Angra e Ubatuba, junto às comunidades tradicionais, né, os caiçaras indígenas e quilombolas. E eu sou também presidente do Instituto Ambiente e Movimento, uma ONG que existe há mais de 12 anos, atuando internacionalmente e nacionalmente com educação ambiental e agroecologia, basicamente. Então eu vou mostrar um pouco do que eu já construí nessa caminhada de 6 anos dentro do saneamento ecológico. Bom, a principal, o que difere basicamente o saneamento ecológico do saneamento tradicional são o que a gente chama de ciclo aberto ou quebrado, que é como a sociedade em geral trata o saneamento, onde a gente produz fertilizantes químicos, né, o que já existem diversos danos, tanto pelas emissões atmosféricas quanto pelo tratamento, o que sai de efluentes deles, né? A gente usa esses fertilizantes químicos para plantar, ou seja, planta de uma maneira que não é saudável, acaba se alimentando desses alimentos, né, provenientes desse tipo de produção. A gente não entende como a melhor maneira de descartar esses efluentes, o que acaba produzindo poluição e doenças na água. Então, o saneamento ecológico ele vem com técnicas e tecnologias para fechar esse ciclo, onde a gente planta alimentos orgânicos, né, utilizando fertilizantes orgânicos. Dessa forma, a gente tem uma nutrição melhor. A gente entende a melhor maneira de descartar o nosso resíduo e a gente passa não mais a chamar de resíduo, mas sim de recurso, onde todas as técnicas e tecnologias de saneamento ecológico vão estar transformando os resíduos orgânicos em algum tipo de resíduo, seja um biocomposto, um biogás e um biofertilizante, onde a gente vai estar utilizando esse produto para plantar novamente, que vai fazer o alimento que a gente vai comer, e dessa forma a gente fecha o ciclo, não deixando nada para fora diretamente para a natureza. E aí, um exemplo que eu gosto muito de apresentar
do biodigestor coletivo. Dentro das técnicas e tecnologias de saneamento ecológico, a que a gente mais trabalhou ao longo dos 6 anos foram os biodigestores. A gente já construiu mais de 6 tipos de técnicas diferentes de biodigestor. Mas o maior exemplo que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, e o que a gente usa como exemplo, porque é uma das maiores concessionárias de saneamento do Brasil, né, o Grupo Águas do Brasil, e lá na região serrana eles têm a parte que chama Águas do Imperador, né? Aqui perto vocês têm o Águas de Turnaíba, ali em Araruama. E o Águas do Imperador, ele conseguiu resolver o saneamento de 2 favelas, em Nogueira e Itaipava, com biodigestores. Isso aqui são 2 projetos que a gente visitou lá, onde cada um está tratando mais ou menos o esgoto de 4.000 pessoas. E o que é o biodigestor? Eu não sei se vocês já ouviram falar do biodigestor, mas apesar dele resolver um problema muito complexo, ele é uma tecnologia muito simples. Quer dizer, ele pode ser um modelo muito simples, como são esses, até modelos mais refinados. Vai depender de qual o seu objetivo no projeto. Para o tratamento do esgoto, geralmente a gente opta pelos mais simples, né? Que apenas pela ausência do esgoto e o tipo de desenho que ele tem, as bactérias que ali se desenvolvem, elas digerem a matéria orgânica e produzem um biogás que na pequena e média escala é usado majoritariamente para cozinha e energia elétrica. Em escalas maiores, ele pode ser usado até para combustível de veículos, mas isso requer um nível a mais de desinfecção, que acaba tornando o produto mais caro. Assim. Então, no campo que a gente trabalha, que é pequena, média escala, a gente acaba usando mais para gás de cozinha. Então, inspirados mais nesse projeto e alguns outros projetos, em 2015 a gente ganhou um edital da FAPERJ e construiu esse biossistema, que o biossistema é a junção de um biodigestor com uma zona de raízes, que o biodigestor seria a primeira etapa do tratamento, né, a etapa anaeróbica, que é a parte... Todos os sistemas de tratamento de esgoto têm uma etapa anaeróbica quase que inicial, que é onde você consegue a maior redução de carga orgânica, né? Um biodigestor desse é capaz de reduzir até 70% da carga orgânica que entra. E quando você está se tratando de esgoto, é necessário que você dê um pós-tratamento, e a gente gosta muito da zona de raízes, que é conhecida também, o nome também, ela tem diversos nomes, biofiltros, zona de raízes, ou wetlands, né, que são como ou pântanos e alagados construídos. Ou seja, a gente imita um ambiente pantanoso, né? São também as conhecidas, chamadas pela ONU, de zonas baseadas na natureza, né? Onde a gente imita um ambiente natural capaz de diminuir essa carga orgânica remanescente ainda do que sai do biodigestor. Então, esse modelo foi construído na comunidade do Vale Encantado. Ele foi dimensionado para 150 pessoas. É uma comunidade localizada no Alto da Boa Vista. E então o esgoto chega por aqui, ele passa aqui ao biodigestor. Essa aqui é a caixa de compensação, que serve para dar uma compensação hidráulica, forçando, conforme o gás vai sendo produzido, a sair. E o efluente da caixa reguladora de pressão, ele sai por aqui e faz esse caminho por trás da zona de raízes. Ela é toda compartimentada, onde o efluente vai subindo e descendo pelas barreiras da zona de raízes, se oxigenando pelo esse caminho que ele faz, e pelo biofilme, que são um conjunto de bactérias que fica aderido às pedras, né? Aqui eu tenho duas granulometrias de pedra, basicamente. Pedra rachão embaixo e pedra brita em cima, né?
separados por uma manta de bidim. Então, aqui os agentes atacantes do nosso time são os micro-organismos presentes no biofilme, que é essa colônia de bactérias que se adere às pedras, e as raízes das plantas, que incorporam o nitrogênio, fósforo e potássio, que são os nutrientes em maior proporção no esgoto, né? Então, o efluente que sai do biodigestor contém nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que os agricultores compram, né, como fertilizante para usar em suas plantações. No esgoto a gente tem muito deles e a gente precisa retirar essa carga antes de devolver isso para a natureza. Então, é o trabalho que a zona de raízes faz. Essa foto aqui é antes da gente plantar as plantas na zona de raízes. A gente sempre usa plantas macrófitas, que são plantas adaptadas ao ambiente aquático. Aqui a gente usou o papiro e a sombrinha chinesa, que eu recolhi aqui em Araruama, na estação de Ponte dos Leites. E então, essa é uma foto antes da gente plantar as plantas, e essa é uma foto 6 meses depois da gente plantar as plantas. Dá para perceber que os papiros ainda estão presentes aqui, mas diversas outras espécies nativas da Mata Atlântica que se sentiram à vontade com esse ambiente acabaram se reproduzindo ali também. Aqui a equipe que participou do projeto, a gente sempre tende a usar a mão de obra local. Isso é uma característica da tecnologia social, que é o conceito que a gente trabalha, onde você capacita a mão de obra local e deixa ela apta a replicar essa solução da maneira que ela achar interessante, né? E essa aqui é uma foto até onde a gente saiba do primeiro ovo frito feito a partir do biogás de esgoto em uma favela do Rio de Janeiro. Se algum de vocês souber de um registro antes desse, de um projeto antes desse, me avisa aí, que eu não gosto de ficar espalhando fake news. Mas até onde a gente saiba, esse é o primeiro uso do biogás vindo do esgoto em uma favela no Rio de Janeiro. Esse é um projeto que a gente fez em Muri, que é uma cidade, né, perto de Nova Friburgo. Ele é um biossistema também. Ele é um biodigestor aqui. Ele tem mais ou menos um pouco menos da metade do volume do anterior. O anterior tinha 15,5 metros cúbicos. Esse aqui tem mais ou menos uns 6 a 7 metros cúbicos. Então, esse também é um biodigestor aqui. Ele foi construído para essa casa e para uma escola com metodologia Waldorf que tem aqui no mesmo terreno também. E ela é composta pelo biodigestor, duas tanques de zonas de raízes que a gente fez pela técnica construtiva do ferro-cimento, né? A gente não utilizou bloco, a gente utilizou o ferro-cimento na academia, conhecido como argamassa armada. Você consegue uma economia de material muito grande, mas tem que ser algum pedreiro ou alguma pessoa que tenha a manha do ferro-cimento, porque você também, por um outro lado, pode gastar muito cimento, então às vezes pode ser um tiro no pé, mas é um tipo de técnica que você consegue economizar bastante no material. E aqui é um lago, a gente fez um lago de macrófitas flutuantes, né? As macrófitas, elas têm tanto as que ficam na terra com um pouquinho d'água, as que ficam semi-afundadas, as que ficam 100% submersas e as macrófitas flutuantes. Aqui, no caso, foi um pouco tempo. A gente ainda não tinha finalizado o projeto aqui nessa foto, e aqui já foi algum tempo depois do projeto finalizado, acho que uns 4, 5 meses depois. O primeiro tanque a gente fez com Taboa, daí que vem o nome da minha empresa também. A Taboa é uma macrófita usada para o tratamento de esgoto, uma das mais difundidas para esse tipo de uso. E o copo de leite. E aqui no tanque de macrófitas a gente usou a alface d'água. Esse é um tipo de biodigestor que a Taboa está representando no Rio de Janeiro agora, é o Home Biogas.
É uma tecnologia israelense que é como se fosse um biodigestor de prateleira, assim, é super simples de montar. Ele tem 2 tamanhos. Esse que é mais ou menos para uma família. Ele recebe até 4 quilos de comida por dia e produz até 1h30, 2 horas de gás por dia. E a Home Biogas tem um modelo maior que recebe até 10 quilos por dia e produz até umas 3 horas de gás por dia. Ele se adapta muito bem a casas, né? E também a restaurantes, né? Essa foto aqui eu tirei no escritório deles em São Paulo, e o escritório deles funciona numa hamburgueria. Então, aqui é tipo dentro da hamburgueria, eles botam os restos de comida deles aqui, usam o biogás na cozinha, e o que sai aqui dele é um biofertilizante. E qual a diferença desse para o que eu havia apresentado anteriormente? Esse aqui ele está usando só resto de comida. Então, o resto de comida não tem patógenos que estão presentes no esgoto. Então, quando você tem um biodigestor e usa só resto de comida, você não precisa fazer um pós-tratamento. E o que sai dele já é um biofertilizante super potente, que você pode estar... você tem que fazer uma diluição de no mínimo 10:1 e pode estar integrando a uma horta, a uma produção agroecológica. Esse biodigestor a gente construiu também no Vale Encantado, antes da gente construir para o esgoto. A gente fez esse, é uma outra técnica construtiva também, com esses moldes de ferro. Você monta eles tipo um Lego, você vai encaixando, e aí você faz uma parede interna, aqui dá para ver bem, você faz uma parede interna, faz uma parede externa, e dentro dele você faz uma estrutura de concreto armada. Você espera o concreto curar e depois você tira as placas, né? É uma maneira de você agilizar bastante a construção. O primeiro modelo que eu mostrei era feito todo de alvenaria, né? Esse foi outro projeto que eu fiz, foi na Ebiobambu, é uma escola de bioarquitetura fundada pela arquiteta Celina Lerena há uns 15, 16 anos atrás. A gente foi chamado para lá porque eles estavam com um problema sério no tratamento de esgoto. Eles tinham uma fossa filtro super velha, meio super subdimensionada, assim. A escola atualmente, cada curso que ela faz no final de semana recebe até 40 pessoas lá, tem algumas pessoas que moram. Então a gente foi chamado para atualizar o sistema e dimensionar corretamente. A ideia era fazer um biodigestor, mas acabou que a verba era curta. Então a gente optou por fazer uma fossa compartimentada, que a fossa é o seguinte, né? Você calcula o volume dela diante do número de pessoas que vai estar usando, e na própria literatura já existem vários estudos que comprovam que é mais eficiente você compartimentar o volume dessa fossa, ou seja, se seu volume de fossa for 4 metros cúbicos, é mais interessante você fazer 4 fossas de 1 metro cúbico do que uma fossa de 4 metros cúbicos. Então foi mais ou menos esse pensamento que a gente fez aqui. A parte anaeróbica, em vez de fazer o biodigestor, a gente fez as fossas compartimentadas, foram 4 fossas, e a gente fez uma zona de raízes. Só que a diferença dessa foi no material filtrante. A gente usou pedra de rio e usou bambu cortado. O bambu já foi comprovado que é um ótimo material filtrante por conta dos micro-organismos que se formam dentro do bambu. Então, por ser a escola biobambu, e é uma área lá que, na área deles, eles têm mais de 70 tipos de bambu plantados, tem toda a arquitetura do local voltada para o bambu. A gente quis incorporar um pouco desse conceito do bambu e mostrar como esse material tão rico, né, mais uma forma de fazer uso do bambu, né? Então, aqui é mais ou menos mostrando a primeira camada filtrante, a segunda camada filtrante, e em cima do bambu a gente botou brita, né? Então, foram 3 camadas filtrantes, e aqui a gente optou por uma diversidade de plantas, né? A gente plantou desde a taioba, o papiro, lírio do brejo,
A Taboa é essa aqui também, maior. E acho que teve um copo de leite que está pro outro lado ali, está um pouco escondido. Esse é um dos sistemas de saneamento ecológico que eu acredito ser o mais famoso de todos, que é a BET, a bacia de evapotranspiração. Só um segundo que o tempo da reunião vai acabar em 2 minutos e meio. Então, só para avisar que quando eu cair, para todo mundo clicar e voltar. Aí não sei se você vai ter que acabar depois, talvez, né? Acho que eu preciso de mais uns 5 minutos, Pedro. Eu fecho Tá. aqui. Só para todo mundo voltar rapidinho, falou. Mas naquele mesmo link lá, né? Isso. Tá, então espera esses 2 minutos. Eu falo mais 2 minutos, aí clico no link e finalizo. Pode ser. Tá, então voltando aqui, a bacia de evapotranspiração, vulgo BET, ou fossa ecológica com bananeiras, ela tem vários nomes. A mais conhecida é BET. Ela é a junção de uma fossa séptica com uma zona de raízes, com as plantas sendo bananeiras. Então, nesse corte esquemático, vocês podem ver, esse projeto foi feito na Praia do Sono, pelo Observatório de Territórios, o projeto que eu estou trabalhando agora em 2015. Eles construíram uma BET para fazer o tratamento da escola que tem lá e depois construíram mais 10 módulos em 10 casas na Praia do Sono. Então, o esgoto entra por aqui, ele passa por um tubo de pneus, que são pneus reaproveitados também, você dá um novo uso para o pneu. E aqui é a parte anaeróbica do sistema, né? Então, o esgoto vai enchendo aqui. Quando isso enche, ele sai para fora dos pneus e passa pelas camadas filtrantes, que podem ser desde entulho, pedra, britas, depois areia, terra, e em cima você bota as bananeiras, que são plantas que possuem a capacidade de evapotranspirar para o ar até 150 litros de água por dia. Então essa foi a BET. Uma coisa legal que aconteceu no Sono é que o primeiro módulo eles construíram com alvenaria, mas eles tiveram um super problema. Não sei se vocês conhecem a Praia do Sono, mas é um local que o acesso é super... Você só chega de barco ou por uma trilha. Então, para levar todos os blocos de concreto foi um problema. Então, para os módulos das casas, eles construíram as paredes com a técnica do hiperadobe, que vem da permacultura, que é uma técnica de terra ensacada. Então, a mesma terra que eles cavavam os buracos, eles usaram para fazer as paredes dos tanques, né? E a última tecnologia que eu queria trazer aqui são as ilhas flutuantes. Eu participei desse projeto em 2018. Eu trabalhei durante 2018 no setor de pesquisa e desenvolvimento da Água-V, que é uma empresa de São Paulo que também trabalha com saneamento ecológico e é pioneira das tecnologias das ilhas flutuantes aqui no Brasil. A tecnologia da ilha flutuante, ela é exatamente o que eu expliquei anteriormente da zona de raízes, né? Ela possui uma camada filtrante que a gente faz com troncos e composto, né? E biocomposto, e planta macrófitas em cima dela, né? Então ela funciona basicamente como um grande filtro, né? Essa tecnologia já vem sendo desenvolvida há muito tempo fora do Brasil, basicamente pela empresa escocesa Biomatrix e pela empresa californiana John Todd Ecological Design. E aqui no Brasil, a Água-V é a pioneira na tecnologia. O maior dos projetos até o momento foi esse, no Parque Buller Max. Essa primeira foto vocês conseguem observar um pouco da coloração, do estado da água, como é que estava, assim. Essa foto aqui, à direita em cima, foi, acho que acho que menos de um mês depois, acho que 15 dias depois que a gente instalou as ilhas. E essa foto embaixo aqui são 5 meses ou 6 meses depois da instalação das ilhas.
dá para perceber o desenvolvimento das plantas, a coloração da água mudou, o pH, os níveis de oxigênio desenvolvido melhoraram também. É uma tecnologia que a gente acredita ser muito importante, né, para rios e lagoas poluídas, que é uma realidade muito séria nas grandes cidades, mas também nas pequenas cidades, onde as pessoas acham que é muito mais fácil você jogar o esgoto direto para o rio do que fazer o seu próprio tratamento, né? Então é basicamente isso. Não sei se eu falei muito rápido, é um assunto muito extenso. Então a gente pensou em deixar essa parte agora para perguntas, feedbacks, críticas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar e tirar de dúvidas. E aqui estão meus contatos para depois, se vocês quiserem uma conversa mais a fundo, uma explicação melhor de alguma tecnologia, algum material explicativo. O meu objetivo principal é da difusão do conhecimento, então acredito que quanto mais pessoas conhecerem sobre técnicas e tecnologias de saneamento, é melhor para a gente mudar um pouco dessa realidade, que é muito triste a gente aqui em 2020 discutindo soluções de saneamento, né? Era uma coisa que a gente já tinha que ter resolvido há muito tempo atrás. Mas é isso, valeu, muito obrigado. Né? Valeu, Tito. Queria abrir agora então para as perguntas. Alguém tem uma pergunta aí? Eu tenho uma pergunta para fazer. Primeiro, parabenizar aí o Tito, né? Bom, dar uma boa noite para todo mundo, que eu cheguei meio atrasado, né? E acho que é uma iniciativa super maneira, né? De solucionar, né, a questão do esgoto, que a gente sofre. Búzios tem uma Prolagos da vida que é tudo mentiroso, né? Porque na verdade assim dizem que tem o percentual que eles disseram que tem resolvido é tudo mentira, porque não tem. Sim. Né? Quer dizer, Não, e possuem uma das maiores tarifas de esgoto do Brasil, né? Aqui em Búzios. Não, mas Búzios, assim, aqui, na verdade, a gente é campeão de tarifa, né? Começa no pedágio da Via Lagos, né? Que é um trecho pequenininho, caríssimo. Acho que é o segundo ou terceiro mais caro do Brasil, uma coisa não assim. Não sei. Sei que, bom, tem licença, tem de tudo, né? Sim. Mas sim. assim, eu queria focar um pouco na questão, aliás, tem várias questões, mas assim, a primeira coisa que eu pensei mesmo são duas coisas, na verdade, né? Uma é a questão do tamanho a gente tem aqui uma condição muito restritiva em relação a construir qualquer coisa dentro de um lote, né? Os lotes na maioria não são grandes, e se você bota uma coisa dessa que é enorme, né? Acaba que não está debaixo da terra, né? Está para cima, né? E vira um anexo, na verdade, né? E isso é um complicador para a nossa legislação aqui. Né? Não sei como é que resolve isso, se podia ser tudo enterrado, mas aí começa a ter um subsolo gigante. Eu não sei. Isso é uma coisa que primeira coisa que me bateu o olho até nas primeiras fotos, né? Que você mostra antes de plantar e depois, mas o fato é que você tem uma construção ali atrás, né? Quer dizer, e aqui muitas vezes você sofre com essa questão do olho alheio, né? Você vê uma coisa enorme construindo, o cara fala, não, isso aí já é uma casa de caseiro, já ninguém vai dizer que é um esgoto, né? Que você está fazendo alguma coisa, né? Enfim, mesmo sendo uma coisa que você mostrou ali que era uma coisa grande, mas era para 150 pessoas, né? Eu não sei, para uma residência familiar, que é o que a gente mais tem aqui, né? Pelo menos no meu caso, é onde eu mais trabalho, né? E muitos arquitetos também mais trabalham, seria uma solução até bem interessante. E a outra é a questão do gás ser gás, né? E gás é uma coisa que a gente sabe que é perigosa, né? Gás pega fogo, gás explode. Então, assim, eu vi ali um equipamento ali todo de plástico, né? Quer dizer, insuflado, né? Parecia uma boia, né? E uma tenda, sei lá. E aí, assim, você vê a pessoa lá fazendo lá seu almoço e tal, não sei o quê, mas tá passando um gás ali, né? Então, assim, você tá... Como é que faz isso, né? Porque se tem realmente acidentes
horrorosos, né? Com botijão, né? Quanto mais você trabalha nisso, eu não sei como é que está essa questão, né, da certificação também, né? Porque você tem que ter corpo de bombeiro, essas coisas, para botar realmente uma coisa para começar a fabricar gás, você teria que ter uma segurança que eu queria saber como é que funciona isso também. Então, isso, na verdade, são esses dois aspectos aí, né? É isso que eu queria perguntar. Deixa eu só para a gente otimizar um pouco o tempo, eu ia fazer uma rodada de perguntas, se Tito puder fazer uma fala para responder tudo. Boa, eu anotei aqui, tá tranquilo, Tá. pode fazer. O que eu queria falar mais ou menos em relação ao tamanho, mas também, na verdade, num contexto um pouco diferente, né? Que aqui em Búzios a gente tem muito problema de bombeamento, muito lugar não tem caimento para escoar o esgoto, né? Então a gente usa muita bomba aqui, a Prolagos, né? Tem que bombear esgoto de tudo quanto é lado, isso é um problema, assim, né? Então, em alguns assentamentos informais, alguns são até próximos de áreas já alagadas. Então, eu queria saber se tem alguma tecnologia, alguma maneira que pudesse, para esses loteamentos, já utilizar essa área alagada que tem e separar de alguma forma, sabe? E tratar o esgoto, como você explicou, localmente, né? Não ter que jogar ele excluir esses dejetos, né? Mas alguém quer botar alguma questão aí? Eu tenho uma questão. Na verdade, eu tenho um monte de questão. Ele foi falando que eu tinha dúvida o tempo todo, né? Na verdade, eu queria que ele detalhasse mais tudo, né? Mas tudo bem. Quando o Pedro me convidou, ele, não, Tito, mas você precisa de quanto tempo? Eu falei, pô, cara, eu posso falar em 5 minutos ou 5 horas, assim, sabe? Tipo, é um assunto muito vasto, assim. Então, por isso que eu deixei meus contatos aí. Se quiser trocar uma ideia depois, sou completamente aberto aí. Eu posso colocar algumas questões aqui. Deixa eu só colocar uma questão, aí você passa, o Beto coloca ali. A minha questão é o seguinte, esgoto primário e esgoto secundário. A gente aqui, quando não tem o sistema de esgoto na rua, a gente coloca o esgoto primário na fossa e aí o esgoto secundário a gente vai para o sumidouro, porque a fossa, ela tem que ter ela tem que funcionar, ela tem que esses micro-organismos, ele tem que acabar com a fossa. Esse esgoto bem feito, ou seja, fazendo essa separação fossa, filtro, sumidouro, ele bem feito, separando o esgoto primário do esgoto secundário, ela funciona praticamente ad eterno. Eu tenho fossa aí que realmente você não mexe nela, ela funciona. Ela está lá funcionando. Como é que seria isso do esgoto primário e do esgoto secundário? Porque a sensação que eu tenho é que o resultado dessa fossa é que acaba gerando, que poderia ser aproveitado. Eu não entendi bem aonde que entra, porque se a gente colocar um sabão aí no meio disso tudo, se a gente colocar um detergente no meio disso tudo, aí eu acho que a coisa não vinga. Eu não sei, aí eu queria uma explicação sobre isso. Essa é a minha dúvida, mas vai lá, Beto. Não, boa colocação do Marcelo, que é uma visão bem assim, prática da história. Eu queria falar assim, de uma maneira mais geral sobre a cidade, né? Porque a gente mora numa cidade, a gente estava falando aqui da Prolagos, mas uma das grandes dificuldades é que a gente não tem uma relação de solidariedade entre a Prolagos e a prefeitura, né? Então, tem muitas redes separativas já feitas e onde as pessoas não estão ligadas, né? Então, a logística do funcionamento é muito complicada. Agora, o Duda Tedesco, que é secretário de Meio Ambiente, eu tenho participado de reuniões com o Prolagos e também com outras pessoas relacionadas aí à questão do saneamento. E uma das questões que é fundamental aqui é também a gente sair desse sistema que é do tempo seco, né? E principalmente fazer com que as águas pluviais vão para as lagoas, né? A gente está num processo que a gente está ajudando a secar as áreas alagáveis e lagoas que são importantes, né, para a cidade, porque a gente está falando de um sistema ecológico, né? Então,
a gente tem que pensar no sistema ecológico da cidade como um todo. Então, essas reuniões têm sido focadas no problema do esgotamento que está acontecendo na Praia de Manguinhos, que é o lugar mais impactado pelo esgoto da cidade, né? Tem do Rancho Mutan, tem ali no Porto da Barra, tem assim, um grande volume de esgoto. E ele não acontece ali na Praia de Manguinhos, ele acontece porque vem desde as Sembraças, de Capão e tal, e mesmo fazendo uma rede separativa lá, se você não tirar as águas pluviais e colocar em áreas de lagoas e tudo mais, você não resolve o problema, né? E uma coisa importante dessa proposta de saneamento de casas individuais é que alguns lugares, por exemplo, se você vai pegar ali a Caravelas, vai pegar alguns lugares onde a ocupação é muito pouco densa, tem projeto de rede, aí quando diz que vai investir numa rede de esgoto pela Prolagos para trazer o esgoto lá de Caravelas para jogar na rede aqui, para depois ir para a estação de tratamento, quando lá uma solução desse tipo, mais local, resolve em muitos outros lugares, né? Então, em vez de fazer uma super rede, né, desses sistemas assim de grandes da Prolagos, a gente pode trabalhar com esses sistemas individuais de casas e tudo mais, né? Então, eu acho que a gente está engatinhando ainda nesse processo de resolver a questão do saneamento na cidade, engatinhando e gerando esgoto e poluição assim de uma maneira muito grave, né? Então é isso, assim, eu acho que é legal essa visão, né, do micro, né? Mas a gente tem um problema na cidade que ultrapassa essa questão muito importante. Tem que dizer, por exemplo, a Lagoa de Jeribá, a gente está propondo um projeto agora da Lagoa de novo, né? A enseada do Albatroz é a grande bacia que alimenta. Tem um cinturão em volta da lagoa, mas as casas lá de cima estão jogando nas redes de água pluviais, com certeza, entendeu? Então, não é criar uma rede separativa na enseada do Albatroz toda, porque isso é um custo enorme, né? Os lugares densos, o esgotamento sanitário é mais barato, porque você faz uma rede de 1 quilômetro, você resolve de um monte de pessoas. Ali não, quer dizer, todos os lugares que são esparsos, né, como é Búzios, a gente tem uma rede caríssima para poder pegar meia dúzia de casas, né? Então, a enseada do Albatroz teria que ter um controle, né, das pessoas não jogarem nas águas pluviais e fazer um sistema de qualidade de fossa, filtro, sumidouro, ou um sistema mais... um sumidouro podia ser uma vala de infiltração, podia ser esse sistema das bananeiras, de bambu e tal, né? Bom, é isso que eu queria falar aí dessa discussão aí sobre saneamento, né? Valeu. Roberto vai falar? Tá mudo. Eu já falei. Não, o Roberto Campolino, meu pai, que ele tá mudo aqui, ele não tá... Agora? Agora sim. Que você pode fazer em várias escalas, né? Pode ser para uma casa só ou pode ser para um conjunto de casas. Seria bem apropriado aqui em Búzios, no caso dos condomínios, que tem condomínios que são obrigados a fazer uma ETE, uma pequena ETE. Né? Então, e tem espaço, porque a nossa taxa de ocupação é muito pequena, teria espaço para fazer esse tipo de coisa. Isso é uma espécie de permacultura que você está propondo, né? Então, em cima disso, eu queria perguntar sobre a questão da manutenção, porque esses jardins aquáticos que você faz sempre está ligado a algum jardim aquático. Né? Você tem que tirar as plantas, trocar as plantas, entendeu? E se dá cheiro na água, como é que funciona isso aí? Tá? E a segunda questão que eu achei muito legal foi as ilhas flutuantes. Né? Essas ilhas flutuantes, na verdade, você não joga esgoto ali, é para tirar o esgoto que já está presente na lagoa, não é isso? Aí isso é o que a gente mais precisa em Búzios, porque a gente tem aqui, não sei quantas lagoas, mas algumas dezenas de lagoas aí, todas com muito esgoto. E isso aí também é um problema da manutenção, né? Você tem que estar sempre trocando as plantas. O pessoal usou muito água-pé durante muito tempo, você não citou água-pé. Não sei se é porque vira praga, o que acontece com a água-pé. Então, são essas duas questões aí, da manutenção e a questão das ilhas flutuantes aí.
Mais alguém? Tá. Tito, vou pedir para você dar uma Isso que eu ia perguntar. possível, mas tentar responder em 5 minutos aí. 5 minutos, tá. Não, não dá não. Deixa eu falar mais um pouquinho. Tá, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais conciso possível aí. Mas anotei aqui as questões de todo mundo, tentar, de certa forma, concatenar os pensamentos. Bom, os primeiros questionamentos foram feitos a respeito do tamanho, né? Que se isso seria algo muito grande para se ter uma casa e tal, mas eu esqueci o nome da pessoa que fez esse primeiro questionamento, mas você mesmo, na hora que você estava falando, se apontou lá, não, mas essa aí é para 150 pessoas. E exatamente, aquilo ali, aquele projeto está tratando o esgoto de toda uma comunidade, mais ou menos 30 casas. Então, os sistemas de saneamento são baseados no número de pessoas que está usando o sistema, né? Então, ele vai ser desde aquilo ali para uma comunidade inteira. Para 5 pessoas, seria um sistema muito menor. A gente nem aconselha biodigestores para uma casa só. A gente aconselha o home biogas, que é um biodigestor feito para pequena escala, o qual consegue ter uma produtividade de gás boa. Já esses mais artesanais, a gente fala que vale a pena a partir de 3 a 5 casas, ou na questão de condomínios, como o Roberto apontou, que assim, onde a gente enxerga é onde ele mais se encaixa. Em relação à questão do gás, essa é uma questão sempre levantada quando se escuta de biogás pela primeira vez, mas ele é um gás super tranquilo. Ele, diferente do botijão de gás que foi citado por você, o botijão de gás ele funciona a alta pressão, o biogás funciona a baixíssima pressão. Um dos grandes problemas de pessoas também que vão fazer biodigestores sem ter muita experiência é que o biogás às vezes não tem nem pressão para ser queimado. Então, isso vai de acordo com o sistema construtivo e o desenho do biodigestor em si. Tem um vídeo, eu posso até compartilhar, um dos grandes mestres que a gente teve nessa nossa caminhada, que é o T.H. Cullen, é um professor dos Estados Unidos e tal, pesquisador da National Geographic, assim. Ele lá no Vale Encantado, na cozinha do restaurante, ele fechou todas as portas e janelas, abriu o gás e acendeu o isqueiro e ficou assim com o isqueiro, andando pela sala e tal. E só quando ele chega com o isqueiro exatamente na saída do gás é quando o gás acende. Então, mostra isso tudo para mostrar a segurança que o biogás tem. E sobre ele ficar para cima da terra, o biodigestor sempre quando a gente pode, a gente usa ele enterrado, porque dessa forma você consegue manter a temperatura mais constante ali e não ter quedas bruscas de temperatura, o que pode afetar os micro-organismos presentes ali. O Pedro falou sobre o problema do bombeamento, a falta de caimento. Isso é uma dificuldade, acho que não só aqui, como também em outros locais. Isso realmente, para locais assim, tem que se pensar um projeto hidráulico certinho, tomar bastante cuidado nisso. Isso é uma questão bastante séria. E sobre usar áreas alagadas que já existentes para tratar, é um pouco arriscado. Eu diria que seria legal fazer todo um tratamento antes e, né, a destinação final em si, porque depois de um biodigestor e de uma zona raiz, a gente já tirou basicamente 90% da carga que entrou ali. Então, para a maioria dos corpos d'água e solos, ele já está em condições de voltar para a natureza. Então, isso poderia acontecer. Outro rapaz falou a questão do detergente. O detergente
pode sim ser um problema, mas toda a experiência e prática mostrou que não. A gente tem esse projeto no Vale Encantado desde 2015, e não foi depois que a gente fez o biodigestor que as pessoas mudaram os hábitos de limpeza delas. Então, isso mostra que as bactérias anaeróbicas são muito fortes e que elas conseguem sobreviver a essa mudança de pH e oxigênio dissolvido que ocorre na água quando se tem, né, muita entrada de detergente. Foi falado também da relação da Prolagos com a prefeitura. Isso é um problema não só na área de Búzios, como acredito que na maioria das cidades que você tem uma concessão de serviço de esgoto. No Rio de Janeiro a gente tem um problema com isso também, onde, por exemplo, a AP5, que pegou a concessão o Grupo Águas do Brasil, que pegou a concessão da AP5 na Zona Oeste, ele pegou a concessão das áreas formais. Então, as áreas informais, ele cruza os braços e fala que é uma questão da prefeitura. Só que a prefeitura alega que não pode entrar lá por questão de segurança. Então, essas relações são muito problemáticas. O marco legal de saneamento vai torná-las mais problemáticas ainda. Então, isso é uma questão também muito grande, assim. Então, o que nos diz que os contratos firmados têm que ser muito bem amarrados em relação a metas e determinantes de cada projeto. Assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando o que você falou. Aonde o Marco Legal de Saneamento, esse recém-publicado, né, ele torna isso mais grave? Eu vejo realmente dificuldade, como você falou. Não estou falando nem das comunidades, como se diz, né, ou favelas, ou seja o que for, né? Até nas áreas formais as pessoas não se conectam no sistema separativo. E nas áreas informais é muito complicado, porque também não adianta você ter uma exigência, né, do cara que não, tem que ter 90% de tratamento e tudo mais, e uma comunidade do lado joga no mesmo destino, né, ou seja, no mar ou na lagoa e tal, totalmente in natura, né? Então aquele tratamento não gerou nada, né? Porque o lugar vai ficar poluído do mesmo jeito, né? Então essa falta de a questão conexão. Cara, a questão do marco legal é muito extensa. Assim, eu acho que meus 5 minutos com certeza já se esgotaram, mas a minha principal crítica é o fim do subsídio cruzado, que é quando as tarifas de grandes cidades e esses investimentos são voltados para municípios com menos de 50 mil habitantes, como é o caso de Búzios, por exemplo. Então, e também da quase obrigatoriedade de pequenos municípios de fecharem contratos de concessão com empresas privadas. Enfim, é uma questão super que está ocorrendo agora, mas que podem trazer consequências não tão legais se os contratos não forem muito bem amarrados. Assim. Só para finalizar, então, falar... não, você falou também da questão do tempo seco, realmente é uma tristeza ainda ter isso, o tempo seco, o único local... É uma solução paliativa, né? O tempo seco é uma solução até você não ter a solução final, exatamente. O único local que eu vi isso dar certo foi em Araruama. Então, eu acho muito difícil, assim, no Rio de Janeiro mesmo, muitas áreas captação de tempo seco e a SEDAI tem isso como uma solução, assim, o que eu acho um absurdo. Respondendo à questão do Roberto sobre a manutenção, eu apresentei algumas técnicas, algumas tecnologias, né, de saneamento ecológico. O que a gente fala é que 100% dos sistemas de saneamento você tem que ter uma manutenção, né? Qualquer sistema de saneamento você tem que ter uma manutenção. Essa sua manutenção ela vai variar mais ou menos relativo quanto ao seu custo de investimento no sistema.
Então, quanto menos você investir no sistema, você vai ter uma manutenção maior. Quanto mais você investir no sistema, você vai ter uma manutenção menor. No caso das zonas de raízes, a sua manutenção é fazer a poda das plantas, né? Elas vão crescendo, chega uma hora que você tem que dar uma poda drástica nelas mesmo, cortá-las quase na base, que elas vão reviver ali. E isso é uma fonte de biomassa que você pode estar alimentando a sua composteira com isso, você pode, dependendo com a taboa, pessoas fazem artesanato, com papiro também e tal. As ilhas flutuantes, Travou.